Todo início de relacionamento, pensa lá quando você foi pedir, você que é casado, foi pedir a sua esposa em casamento. Em casamento não, em namoro. Como é que foi isso? Como que aconteceu? Ou talvez ela tenha tomado a iniciativa e dado o primeiro passo. Mas a gente vê nos relacionamentos, às vezes os moços, as moças, estão pedindo para Deus: Deus, manda a pessoa certa, descreve lá a pessoa, não apenas pelas características físicas, mas principalmente pelo caráter, pela vivência, pela fé, por aquilo que a gente deseja para a nossa vida, a pessoa que a gente quer ter ao nosso lado pela vida, mas que tem os mesmos valores. Assim a gente pede para Deus, e aí Deus coloca as pessoas cara a cara. O rapaz pede de lá, a moça pede de cá, os dois ficam frente a frente, e ela ali conversando e falando: Deus, manda um sinal, é esse mesmo? Está tudo batendo, mas ele precisa dar o primeiro passo, ele precisa tomar a iniciativa. E aí ele fica ali: será, Deus, que essa é a pessoa certa? Senhor, me mostra um sinal. Será que eu devo dar o primeiro passo? Será que eu devo tomar a iniciativa? E o tema dessa mensagem é: tenha iniciativa. E eu quero ler com você, o primeiro texto que nós vamos ler está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, apenas o versículo 1. Abra comigo na sua Bíblia, você pode também acompanhar aqui no telão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Vamos ler novamente? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, eu oro neste momento pedindo que o Senhor fale conosco nesta hora. Fala, meu Deus, ao meu coração, ao coração de cada um dos teus filhos, que a tua palavra, meu Deus, venha nos levar a termos iniciativa, Pai, que nós possamos tomar a frente, que nós venhamos a acreditar mais e mais no Senhor, e termos, meu Deus, certeza absoluta, incontestável, que o Senhor, meu Deus, está conosco, nos guardando, nos protegendo e nos dando a direção em todas as coisas, Pai. Assim eu clamo a Ti e Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Assente-se no seu lugar, igreja. Aleluia. O texto que nós lemos fala a respeito da descrição do trabalho de Jesus, que Jesus, ele veio à terra como homem, o próprio Deus veio à terra, se formou como homem, e ele, por cerca de 3 anos, ele fez inúmeras coisas, ele começou a fazer muita coisa, mas ele também ensinou os discípulos. O texto que nós lemos diz isso, que Jesus começou a fazer e a ensinar. Fala comigo: fazer e ensinar. Então, durante esse período, Jesus, ele discipulou ali os 12 que se tornaram os 12 apóstolos, e mais os discípulos que estavam juntos, que dava cerca de 120 pessoas. Então, por cerca de 3 anos, Jesus esteve ali fazendo algo e ensinando-o a fazer. Então, Jesus fazia e ensinava como deveria ser feito. Jesus fazia e ensinava a fazer. Todos os dias do ministério de Cristo, ele fazia e ele ensinava. Então ele estava discipulando. Mas o texto diz que são as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Fala comigo: começou a fazer. Então lá, naquele período, há mais de 2000 anos atrás, Jesus, ele começou a igreja, ele começou uma obra, e ele ensinou os primeiros discípulos a fazerem aquilo que ele estava fazendo, como eles deveriam fazer, conforme Jesus estava fazendo. O próprio apóstolo Paulo, ele fala
na palavra dele, nas cartas, ele diz assim: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então ali já havia mais uma linha de descendência de imitadores de Cristo. Paulo havia aprendido com um dos discípulos, que havia aprendido com Cristo, e Paulo estava ensinando mais uma geração, mais um povo à frente. Então, foi assim, passando por geração em geração, século após século, até chegar nos dias de hoje, em que nós aprendemos do Senhor. Então, Cristo começou a fazer, mas Ele morreu, ressuscitou, está na glória com Deus Pai, mas Ele habita dentro de nós, e através da sua palavra, Ele nos ensina. Através dos discípulos de Jesus, nós aprendemos e nós ensinamos. Nós caminhamos juntos e nós caminhamos juntos ensinando. Primeiro nós caminhamos juntos aprendendo, depois nós caminhamos juntos ensinando. Então, Jesus iniciou a obra, mas se Jesus iniciou a obra, então a obra que Ele fez parou, e só os discípulos continuaram? Não. Hebreus 13:8, que inclusive é o lema da nossa igreja, Hebreus 13:8 diz assim, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, para sempre. Ele não muda. Então, Ele era no passado, Ele é nos dias de hoje, e Ele continuará sendo o mesmo. Ele não muda, e Ele continua atuando nas nossas vidas, não apenas no texto que está escrito na palavra, mas Ele age dentro das nossas vidas, Ele age dentro dos nossos lares e nas nossas famílias. O Senhor, Ele atua, mas nós é que damos continuidade ao trabalho que foi começado por Cristo, foi iniciado por Ele, e hoje é entregue nas nossas mãos. Nas nossas mãos quem? Dos pastores, da liderança da igreja, não apenas a esses, mas a todos nós como membros do corpo de Cristo. Nós que fazemos parte do corpo de Cristo, nós levamos a obra adiante, nós levamos o nome de Cristo adiante, nós levamos a honra de servir ao Senhor adiante, aos que estão ao nosso redor. E essa é uma grande essência, essa é a essência da nossa vida. Isso não muda, não muda quem nós somos. O nosso caráter não pode ser modificado, não pode ser transformado para algo ruim, fora de imitar a Cristo. Então, todos nós imitamos a Cristo, porque nós aprendemos dele, e se nós aprendemos dele, então nós queremos ser como ele. Não é assim, irmãos? Mas apesar de nós querermos ser como ele é, como ele foi, e como ele sempre será, cada um de nós tem um perfil, cada um de nós tem uma identidade, cada um de nós tem um jeito de ser. Nós temos famílias diferentes, origens diferentes, então, cada um de nós temos uma personalidade diferente, porque senão, todos nós seríamos como robôs de Cristo, seríamos todos mecanizados, não teríamos sentimentos, emoções, não teríamos nada, seríamos simplesmente robôs, mas nós não somos, e cada um de nós é de um jeito diferente, mas só que a nossa essência, o nosso caráter, é o caráter de Cristo, e isso é o que nos torna iguais, diante do Senhor nós somos iguais, filhos de Deus, e o Senhor olha para nós e nos vê como iguais, e aí que está a grande questão, apesar de nós termos personalidades diferentes, de nós sermos diferentes, por fora, um é diferente do outro, as nossas emoções, a nossa história, os nossos sentimentos são diferentes, todos nós somos diferentes, mas a nossa essência é única em Cristo Jesus. Fala comigo, essência. Esses tempos atrás, eu ganhei um perfume que eu gosto muito, e é um perfume que ele é o meu perfume, o perfume que eu uso há alguns anos, porque eu me identifiquei, aquele perfume, eu gostei dele e eu achei que ficava bom em mim. Só que o último frasco que eu recebi, e aí eu fui pesquisar, e a pastora já sabe disso, eu descobri que a essência, a base dele foi mudada. Quando eu apliquei no meu corpo, eu falei, esse negócio está diferente.
mudar esse negócio. Não está igual. Ainda fui pegar lá a embalagem para ver se era o mesmo. Se o nome estava tudo certinho lá, estava tudo certo. Mas a empresa que fabrica, que é uma grande empresa, ela mudou a base do perfume. Mudou um componente no perfume que era exatamente aquilo que fazia diferença para mim. Aí eu falei para a pastora, vai acabar, eu não quero mais. Eu já quero outro, vou procurar outro perfume para mim, porque esse aqui já perdeu a graça, porque a essência mudou. Quem está compreendendo, quem está comigo diz amém. Então a nossa essência não pode ser mudada. Quem nós somos diante de Cristo, isso tem que se manter, não pode ser corrompido, porque senão nós seremos descartados, senão não serve mais. Mas a palavra de Deus, ela é poder. A palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas. A palavra de Deus muda a nossa história. Ela vem como água, como um rio, que o rio flui e você pode colocar o que quiser no caminho, mas a água sempre encontra um jeito de passar e ela segue o seu caminho. É assim a palavra de Deus nas nossas vidas, ela flui em nós e através das nossas vidas. E nós precisamos estar disponíveis e dispostos para o reino. Como assim? Por onde nós formos, onde nós estivermos, a nossa essência tem que exalar o bom perfume de Cristo. A essência de Cristo em nós tem que mostrar para todos, todos precisam sentir o cheiro de Cristo através das nossas vidas. As pessoas precisam provar Jesus através de nós. Mas algo foi dado nas nossas mãos. E eu quero que você abra sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, um pouquinho antes aí, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 20, é o último versículo do Evangelho de Marcos, 16, 20, que diz assim: e eles foram e pregaram o Evangelho por toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Os discípulos de Jesus foram pelo caminho, caminhando, andando, seguindo em frente e pregando a palavra. Por onde eles iam, por onde eles passavam, eles falavam de Jesus, falavam do nascimento de Cristo, falavam da morte de Cristo, falavam a respeito da ressurreição, falavam a respeito dos profetas que haviam profetizado sobre a vinda do Messias, e declaravam que Jesus era o Cristo, o Salvador, que Jesus era o Messias. Por onde eles iam, eles falavam a respeito de Jesus. Fala comigo assim: por onde iam, falavam de Cristo. Por onde eles iam? Eles iam levando a palavra de Deus. Mas observe, quem levava a palavra de Deus não era Deus. Quem levava a palavra de Deus não era Jesus. Quem levava a palavra de Deus eram aqueles que estavam servindo a Cristo. Nós servimos a Cristo. Nós levamos a palavra de Deus conosco. Por onde nós andamos, nós levamos o Senhor conosco. E não é no nosso colo, não é nos nossos braços, mas a palavra de Deus diz que Ele habita dentro de nós. No momento em que nós decidimos entregar a nossa vida ao Senhor, que nós decidimos ter uma nova vida com Cristo, então Ele faz habitação dentro de nós. A palavra de Deus diz a respeito do trono de Deus, que está nos céus. E a palavra de Deus, você lê a Bíblia inteira, você vê que depois de Cristo, quando Ele está ressurreto, quando Ele ressurgiu dos mortos, Ele se assentou à direita de Deus Pai. E o Espírito Santo, quando Jesus subiu ao céu, Ele disse: eis que deixarei com vocês o Consolador, até que eu volte. Então, onde é que está o Espírito Santo? Não é um outro trono do lado de Deus, ou do lado de Jesus, não. O trono do Espírito Santo é dentro de nós. A palavra de Deus diz que quando a nossa vida pertence a Deus, o Espírito Santo faz morada dentro de nós. Então a essência de Deus começa a fazer parte da nossa vida, dentro de nós. É por isso que nós exalamos o bom perfume de Cristo, porque Ele está dentro de nós através do Espírito Santo. É dessa forma. Em Marcos 16, 20 que nós lemos, diz que eles iam pregando,
eles iam caminhando, seguindo pelo caminho e falando das coisas de Deus. Mas observe, no meio do texto diz assim: cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra por meios de sinais que se seguiam. Em algumas Bíblias fala por meios de sinais e maravilhas, outras por meios de sinais e milagres. Mas os sinais acompanhavam a pregação da palavra. Por onde eles iam, Deus cooperava com aqueles que estavam levando a palavra. Olha que maravilhoso isso, irmãos. Então, quando eu exalo o bom perfume de Cristo, os sinais acompanham. Fala comigo, os sinais me acompanham. Mas eu preciso exalar o perfume de Cristo. Eu preciso levar o perfume de Deus, do Senhor, por onde eu for. Então os sinais vão me acompanhar. Então Deus estará comigo, cooperando comigo naquilo que eu faço, para que as pessoas ao meu redor saibam que tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por meio dEle. Nada do que foi feito se fez sozinho, mas tudo foi feito pelas mãos dEle. É o Senhor que coopera com o seu povo. É o Senhor que coopera com aquele que leva o nome dEle adiante. Perceba que não é Deus quem faz, é Deus que coopera. Nós fazemos e Deus vem cooperando. Nós fazemos e Deus vem ajudando. Nossa, pastor, isso é diferente. Realmente é. Mas eu quero que você entenda que isso não é algo novo, que surgiu a partir de Cristo, de algum entendimento diversificado da palavra, de um entendimento de inclusão na palavra, nada disso. Lá em 1 Samuel capítulo 14, lá no Antigo Testamento, 1 Samuel capítulo 14, fala a respeito da história de dois exércitos que estavam para combater. Você vê que toda a história bíblica sempre tinha exército combatendo. Tinha um exército aqui, outro ali, e eles estavam disputando território, disputando algo a mais. Eles estavam ali sempre batalhando. E a palavra de Deus lá em 1 Samuel 14 fala que o rei Saul e 600 homens do reino dele, soldados treinados, estavam acampados num determinado lugar, que era um lugar baixo. E Saul estava debaixo de uma árvore, uma romanceira, se eu não me engano, descansando na sombra. Não tinha nada para fazer, não tinha batalha, mas o exército estava ali. Mas o exército dos filisteus estava um pouco à frente, acima de um morro, acampado lá também, e eles observavam o exército de Israel. Israel observava o exército dos filisteus. Um exército ficava olhando o outro, ninguém se mexia, ninguém fazia nada, estava tudo normal, tudo tranquilo. Irmãos, enquanto as coisas não se movimentam na nossa vida, parece que a gente não precisa tomar atitudes. Às vezes a gente fica esperando. Será que essa é a moça certa? Será que eu vou dar um passo adiante? Será que esse é o rapaz certo? Será que eu preciso dar um passo a mais? Será que tal coisa é a decisão certa a ser tomada? Eu vou esperar mais um pouco. Será que tal coisa eu devo fazer? Ah, se Deus quiser vai dar certo. E nós aprendemos, irmãos, desde criança, se Deus quiser. A palavra de Deus nos mostra que Deus quer. Fala comigo, Deus quer. Então não existe se Deus quiser, porque Deus quer. A gente fala, irmãos, por um hábito, por uma educação, por parecer algo tranquilo para nós. Se eu não falar isso, talvez as coisas não deem certo. Parece um amuleto, como uma figuinha que eu faço, porque não, se Deus quiser vai dar certo. A gente coloca como se realmente a gente estivesse colocando Deus à frente de tudo, quando Deus já está à frente das coisas. Deus já está na frente. Se nós servimos a Deus e nós servimos a Ele, então Deus está na frente de tudo. Se nós temos aliança com Ele, nós precisamos ter uma aliança com Ele, então Deus está cuidando de tudo. Quem está comigo diga amém. Então nós sabemos que Ele está conosco. Cada exército do seu lado. Nada de especial naquele dia, irmãos.
Deus não revelou em sonhos a ninguém, Deus não mostrou uma visão a ninguém, Deus não bradou do alto e falou para alguém: olha, vai que eu estou contigo. Nada disso. Um profeta não se levantou naquele dia para falar para o exército de Israel: olha, é hora de vocês se levantarem e irem guerrear contra os filisteus, porque eu vou dar a vitória. Nada disso, irmãos, nada. Mas Jonatas, quem era Jonatas? Filho de Saul. Jonatas e o homem que era o escudeiro dele, que carregava as armas, o homem de armas. Jonatas falou para ele: olha, vamos nos levantar, está tudo muito calmo aqui, tudo muito tranquilo, vamos contra os filisteus, nós vamos subir um monte, nós vamos subir a montanha, era só terra, areia, pedras. Se a guarnição era os soldados de frente, que guardavam ali, o primeiro caminho ali de possíveis invasores. Estava tudo cercado, irmãos, não tinha outro caminho, somente por ali. Mas Jonatas falou assim: se a guarnição dos filisteus falarem para nós assim: subam aqui que venham até nós, então nós vamos entender que o Senhor está conosco, e Ele já entregou os filisteus nas nossas mãos. O exército do povo filisteu era muito maior, irmãos, que o povo de Israel, que o exército de Israel, que tinha 600 homens. Mas Jonatas, ele tomou uma decisão, ele teve uma iniciativa. Fala comigo: teve iniciativa. E ele foi. E quando ele começa a subir aquele monte de pedra e areia, e a palavra de Deus descreve muito bem o que ele foi fazer ali e como ele foi fazer. E descreve que ele subia aquele monte com as mãos no chão, porque era íngreme e escorregadio. Então ele foi subindo, e quando ele começou a subir, os soldados que estavam lá em cima, filisteus, falaram assim: olha, você quer vir? Vem aqui, nós vamos mostrar para você o que é ser um grande soldado, nós vamos mostrar para você a besteira que você está fazendo. E Jonatas então fala para o homem de armas dele que vinha logo atrás: vamos, porque Deus já entregou eles nas nossas mãos. Irmãos, 2 homens escorregando pelo caminho, subindo nas 4 patas, irmãos, deslizando ali. E Jonatas ainda declara: vamos, porque Deus entregou eles nas nossas mãos. Jonatas era maluco de tudo, irmãos, mas ele sabia que Deus estava com ele. Então Jonatas vai subindo, e aqueles homens da guarnição dos filisteus começam a descer de encontro com Jonatas. A palavra descreve que Jonatas ia ferindo um a um a espada, e conforme eles iam caindo, o homem que estava atrás, que era o mestre de armas, o que carregava as armas de Jonatas, ia matando um a um. Um a um os filisteus foram caindo, e 20 homens morreram ao fio da espada de Jonatas e do seu escudeiro. Irmãos, 2 homens apenas, que tiveram uma iniciativa, foram lá, e o segundo, que carregava as armas de Jonatas, nem o nome dele aparece, nem o nome dele aparece, é Jonatas e o rapaz que seguia ele. Quando nós temos iniciativa, o Senhor vem com os sinais. Eu quero ler um texto com você lá em 1 Samuel, que eu estou falando, capítulo 14, 1 Samuel capítulo 14, versículo 15, diz assim: houve grande espanto no arraial, no campo, entre todo o povo, também a guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra tremeu. Foi um terror causado por Deus, porque um homem falou: eu vou lá, eu vou ter uma atitude, se acontecer determinada coisa, então eu sei que Deus está comigo, mas eu estarei no caminho. Fala comigo: eu estarei no caminho. É lá que Deus mostra as coisas, irmãos, porque às vezes nós paramos pelo caminho, a gente se assenta e fala assim: se Deus quiser vai dar tudo certo, e não age, fica esperando. A própria palavra de Deus diz que a fé sem as obras, ela é o que, irmãos? Morta. Então eu acredito que Deus está comigo, mas eu não ajo, então a minha fé é inútil, não serve para nada. Agora, eu acredito que Deus está comigo,
eu acredito que Deus está me dando a direção. Então eu começo a agir e eu vou vendo Deus dando sinais pela frente. Que sinais que Deus deu? O primeiro, aquilo que Jonatas havia pedido de sinal. Se eles nos chamarem, então nós saberemos que o Senhor os entregou nas nossas mãos. Vamos seguir em frente, porque a vitória é nossa. Fala com Deus. Fala: Senhor, eu só preciso de um sinal seu. Eu já estou caminhando agora. Não adianta ficar na cama, deitado, dormindo, esperando. Fala: Deus, manda um sinal. O interfone já tocou, o celular já tocou, o despertador já tocou, a criança já chorou, já aconteceu de tudo. Deus já mandou todos os sinais, até o cara passando com o carro de som na rua. Deus já deu todos os sinais, até empurrou e a pessoa não percebeu ainda. Por quê? Aqueles que esperam, que param para esperar um sinal, não tem sinal. Eles não enxergam, eles não veem os sinais, porque eles não foram específicos, não pediram para Deus. Mas quando nós estamos na caminhada, e nós vamos fazendo, e nós vamos trabalhando, e nós vamos andando em frente, tomando decisões, tendo atitudes, Deus vai nos mostrando, e tudo se torna claro para nós. Nós vamos tendo certeza a cada passo, a cada caminhada, a certeza vai aumentando, que Deus está nos guardando, que Deus está nos dando a direção. Então nós precisamos seguir em frente. Mas lá, no texto que nós lemos, versículo 15 fala aqui, Deus, olha só, foi um terror causado por Deus. Jonatas não orou, falou: Senhor, eu estou saindo na batalha, Senhor, vai na minha frente, faz um terremoto, faz um terror lá, para que o povo se assuste, para que nós possamos ganhar a batalha. Não, ele falou: eu vou, e se Deus for comigo, vai acontecer assim, assim, assado. E ele viu que Deus era com ele, e Deus então cooperou com sinais. Houve um terremoto, um terror causado no meio dos filisteus. Saul viu o tumulto, o rei Saul viu o tumulto debaixo da árvore que ele estava lá. Viu o tumulto acontecendo, e chamou os capitães, os comandantes, falou: conta o exército, vê quem está faltando. E comandante após comandante, capitão após capitão, foram vendo e trouxeram a notícia para Saul: Saul, está faltando Jonatas, o seu filho. Saul ficou desesperado: meu filho é que está fazendo isso tudo. Corre, traz a arca do Senhor, porque a arca do Senhor representava a presença de Deus, irmãos. O sacerdote estava lá, até o sacerdote se arrumar, colocar as vestes dele, trazer a arca. Saul falou: meu, fica por aí, porque a presença de Deus já está com Jonatas. Não preciso ir atrás de amuletos, eu já sei que Deus já está lá na frente, trabalhando, bradando ao nosso favor. Saul levanta o exército, todo mundo se levanta, eles vão guerrear, e Deus entrega os filisteus nas mãos deles. Um dia comum, irmãos, como todo dia é comum para nós. Deus não deu um sonho para Jonatas, Deus não deu uma visão para Jonatas, mas ele se levantou como homem de Deus. Como você é homem de Deus, mulher de Deus, se levante. Fala: Senhor, eu vou para a batalha. Se o Senhor for comigo, me mostra, porque eu vou continuar indo em frente. E o Senhor vai me mostrando, e eu vou vencer, batalha após batalha. Eu vou conquistar, vai ser vitória após vitória, até que todos os meus inimigos estejam ao chão, até que todos os meus projetos sejam concretizados, até que todos os meus sonhos e propósitos se realizem na minha vida, porque o Senhor é comigo. O Senhor é contigo. Aleluia. O Senhor é contigo. No versículo 23. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia. O que diz o texto? Assim o Senhor livrou Israel naquele dia. Deus não havia dado uma ordem para ninguém, mas foi assim que Deus livrou Israel, através de alguém que teve uma atitude. Assim o Senhor fez o seu sonho se realizar, porque você resolveu ter atitude. Assim o Senhor fez com que você conquistasse todos os seus projetos, porque você resolveu ter uma atitude. O Senhor fará com que você vença. O Senhor fará com que você tenha grandes vitórias, porque você decidiu ter atitude.
Fala comigo. Fala para a pessoa que está do seu lado: nós vamos vencer. Fala para essa pessoa que está do seu lado, fala assim: nós vamos vencer, porque o Senhor está conosco. Fala para essa pessoa assim: nós vamos batalhar, e nós vamos conquistar, porque o Senhor já está conosco. Fala para quem está do seu lado, fala assim: tenha atitude, porque eu vou ter atitude. Aleluia.